Bom, boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Nós hoje vamos iniciar o ciclo de palestras com a ALIC sobre a extensão na Faculdade de Educação. E a ALIC é a primeira porque ganhou o prémio da PROEC de extensão deste ano. Mas antes de dar a palavra à ALIC, é importante fazer uma breve apresentação da cartilha da extensão que está na página da faculdade e que eu convido todos a poderem ver o conteúdo. Eu vou só fazer uma apresentação bem sintética para ter uma ideia geral das questões da extensão, porque há muita dúvida ainda sobre o que é a extensão, o que nós podemos ou não fazer de extensão e como podemos obter financiamento extra, o que é da universidade, que atualmente são essencialmente os projetos da PROEC, mas como podemos obter financiamento extra para desenvolver as atividades de extensão, também pensando na manutenção dos estudantes. No documento constam várias o sumário consta vários itens. Eu vou focar essencialmente no que é a extensão e depois na captação de recursos para nós podermos desenvolver essa extensão. Portanto, tem havido muita discussão acerca do que é a extensão, o que é que se pode ou não fazer no âmbito da extensão, e essencialmente a ideia é: atividades de extensão têm que envolver a comunidade externa. Se forem atividades só do público interno da Unicamp, não são consideradas de extensão no âmbito da extensão que nós temos que fazer da extensão universitária. E tem que envolver, agora até pela curricularização da extensão, é importante envolver os alunos, os estudantes da graduação. Eu não vou falar sobre a curricularização da extensão, porque vai haver um evento especificamente dedicado a esse tópico. Mas o que é que a extensão o que é que tem que acontecer? Tem que ser planejada e executada pelos institutos ou pelas faculdades da Unicamp ou da universidade, e não pode estar desvinculada das atividades de ensino e de pesquisa. E, portanto, o tripé de ensino, pesquisa e extensão que a Faculdade de Educação efetivamente promove. Pode ser desenvolvida em diferentes contextos ambientais, culturais, educacionais ou socioeconómicos. Nós vamos ter aqui a apresentação da Ali, que vai trazer um desses contextos. Eu vou passar aqui rápido, porque o importante efetivamente é a apresentação, mas é importante dar ênfase a esta relação dialógica entre as comunidades externas, a formação dos estudantes, falando na curricularização da extensão dos estudantes de graduação, mas também envolver os estudantes da pós-graduação. E de forma a desenvolver a competência académica de todos os envolvidos. Podes passar para o 25. Por outro lado, muito se fala da falta de verba para a extensão, para realizar atividades de extensão. Mas há um conjunto de fontes de financiamento externo que nós podemos solicitar, que nós podemos concorrer a esse financiamento. Muitas vezes é desconhecido e que pode contribuir também não só para as atividades de extensão, mas também para a manutenção dos estudantes aqui na Unicamp. Toda essa informação está na cartilha de extensão. Portanto, eu só vou deixar aqui estas possibilidades de vias de captação. Vai desde financiamento público, emendas parlamentares, leis de incentivo, financiamento coletivo, patrocínios, financiamento privado e financiamento institucional. No site está a cartilha que tem todas as informações relativas a cada um destas possibilidades, e depois de consultarem o site e a cartilha, se tiverem dúvidas, podem consultar a Giovanna ou a Gi, que são quem mais sabem desse assunto. Eu vou terminar aqui, vou passar a palavra para a ALIC. Agora podemos começar com a apresentação da ALIC. Como eu referi há pouco, a ALIC começa este ciclo de conferências porque ganhou o prémio de extensão da PROEC deste ano, e é uma oportunidade efetivamente para nós podermos tomar conhecimento e tomar contacto com o trabalho que tem sido feito e com exemplos do que é fazer extensão no contexto da universidade. Eu não demoro mais, Alic. Então, queria agradecer, Miguel, por esse ciclo, que em especial a gente poder dar visibilidade para os trabalhos de extensão na universidade. Parabéns, Juliana, também, pela cartilha.
Eu acho que a extensão, né, no tripé da universidade, ela sempre fica ali como um lugar assim de muitas coisas e a gente não nomeia muito bem, não conceitualiza, e especialmente não fala das invenções que a gente vai criando para fazer essas relações entre ensino, pesquisa e extensão. Quando o Miguel disse que eu tive essa nomeação para o prêmio, e foi muito interessante poder organizar um material para me inscrever para o prêmio. Então, é um material de 10 anos de trabalho com pesquisa, extensão e criação artística. Quando a gente está fazendo, tendo as ideias, elaborando os projetos, depois de alguns anos, aqui são 10 anos desde que eu entrei na Unicamp, a organização aqui é desse tempo, e o prêmio também envolveu esses 10 anos, né? E aí foi interessante produzir o memorial para o prêmio, porque eu fui conseguindo traçar alguns fios, né, de relação entre os projetos e talvez um modo aí que eu estou entendendo as possibilidades de relação entre pesquisa e extensão. Então eu venho nesse sentido trazer também para a gente discutir, especialmente agora que a gente está com a discussão sobre a curricularização da extensão, né, a inclusão da extensão na formação obrigatoriamente, e a gente tem visto um movimento de inclusão de vetores de extensão em disciplina, ou seja, a disciplinarização da extensão. Eu acho que eu fiz algumas reflexões a partir do que eu tenho desenvolvido, quanto que eu acho problemático esse formato. Como que a gente consegue pensar a formação dos nossos estudantes para além de um currículo disciplinar? Às vezes eu acho que a gente precisa de menos disciplinas e mais tempo, né, para os alunos se envolverem em projetos, os professores também se envolverem em projetos. E aí eu vou tentar dizer por que eu acho que esse caminho tem sido problemático, tá? Rafael, obrigada, viu? Então, eu pensei em trazer aqui alguma contribuição para pensar nessas relações entre pesquisa, extensão e criação artística. Eu sou uma professora de um laboratório de estudos audiovisuais, um grupo de pesquisa, Laboratório Olho. Estou dentro de um departamento de educação, conhecimento, linguagem e arte, e dentro de uma linha de pesquisa que é linguagem, arte e educação. Nas faculdades de educação do Brasil, posso dizer que eu acho que a Unicamp é a única faculdade que tem como departamento um departamento que pensa a linguagem e arte. Isso é uma coisa diferente em todo o Brasil, né? Geralmente a gente tem as divisões por sociologia, história, filosofia, didática, prática de ensino, e aqui na faculdade a gente abriu essa linha que envolve também o currículo, né, pelo departamento que é de pensar a arte na educação. E aí, segunda pergunta, como envolver estudantes de graduação, pós-graduação nesses movimentos? E como relacionar pesquisa, extensão e criação artística partindo dos conhecimentos das artes e demandas das comunidades indígenas? Aí eu quis trazer para vocês que todo esse trabalho de extensão ele não se desvincula do meu trabalho de pesquisa, da linha teórica que eu me envolvo, e que os teóricos que a gente busca, as pessoas que a gente lê, são aqueles que também vão dando um certo norte, né, tanto de ação na docência, na pesquisa e também na extensão, né? E são conceitos, são pensamentos que nos ajudam também a pensar essas relações. Por isso que eu achei importante começar trazendo que desde o meu doutorado eu tenho realizado trabalhos que relacionam a educação, imagem, arte e experimentação, em especial a fotografia. Tenho um trabalho de fotografia há alguns anos, né? Mas também com a literatura, com o cinema, a partir da filosofia da diferença. Em especial, esse autor francês que se chama Gilles Deleuze, que é um filósofo que se valeu muito da arte para pensar a filosofia. Ele sempre achou que a arte estava à frente. A arte sempre realizava coisas que a filosofia ainda não conseguia, ou que o pensamento, né, intelectual não atingia. Ele sempre trouxe a ideia de que a criação artística ela realiza antes do pensamento e da razão elaborar. Então ele sempre esteve muito próximo dos pintores, muito próximo do cinema, do teatro, olhando para as obras artísticas e falando o que essa obra dá a pensar, como que essa obra realiza uma ideia de que a gente ainda não está realizando no mundo. A arte mesmo como visionária, né? Por isso que o Deleuze para a gente é importante lá no grupo, nosso grupo de pesquisa.
E também outros autores e autoras da educação e das artes, e artistas também, pensadores e pensadoras indígenas, que também vão nos dizer, olha, no campo como o Ayrton Krenak vai dizer, olha, o campo artístico realiza coisas que o campo das políticas e do pensamento ainda não consegue realizar. Por isso que a arte talvez seja um caminho aí de nos achar, nos vislumbrar possibilidades, né? Então, os conceitos que eu tenho trabalhado na pesquisa são de acontecimento, fabulação, devir, experimentação, pesquisa e experimentação. Vou me ater mais à pesquisa e experimentação. Há uma ideia de que a pesquisa, na relação com a criação artística, ela não está tão preocupada em dizer daquilo que o mundo é exatamente em explicar o mundo, mas, ou no caso com os povos indígenas, não tenho muita pretensão, quando eu trabalho com comunidades indígenas, de fazer uma etnografia, dizer como aqueles povos vivem, pensam, né, e se relacionam, mas de produzir processos de criação com essas pessoas, me deixar atravessar por aquilo que elas fazem, pensam, pelas artes, né, pelos modos de ser, mas produzir uma terceira coisa que se dá nesse encontro. Então, não é um trabalho exatamente de uma pesquisa que vai produzir dados sobre aquele povo, mas uma pesquisa que quer se encontrar e produzir algo, no caso, mais artístico, quando eu digo artístico, mais no campo da linguagem visual, né, audiovisual, e também literária, na relação com, né, como um espaço de encontro aí e de produção de alianças, que também são alianças políticas, né? E aí eu gosto de trabalhar com essa ideia da arte como terceira margem do encontro. Não sei se vocês já leram um conto muito bonito do Guimarães Rosa, que fala da terceira margem do rio, que é isso que se dá essa margem que é o próprio rio, né? E que é esse lugar do encontro. Então, as pesquisas e projetos de extensão realizam experiências visuais com desenho, fotografia e vídeo, e também literárias com indígenas, produzindo movimentos de diálogo não hierárquico entre saberes e linguagens, e a partir delas pensar as possibilidades de encontro entre os mundos indígenas e mundos acadêmicos, artísticos e educacionais. De uma forma bem geral, assim. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês, como tinha a ver com o prêmio, Miguel, eu fui lá ler o meu memorial, né? Eu falei, o que eu vou contar? Então, eu vou contar um pouco, rapidamente, na verdade, depois a gente abre para conversar, dessas 3 experiências. Uma que envolveu o povo Cariri-Chocó, que vive na região da Alagoas, com quem a Alice também trabalha, que está aqui, nossa professora temporária que está chegando aqui no DECISE. A partir de uma família, que é a família Tinga, que tem um grupo artístico chamado Sabucá, com quem eu trabalhei entre 2014 e 2019 em projetos de extensão que se desdobraram em projetos de pesquisa também. O povo Quiriri do Acré, que é da Bahia, do oeste da Bahia, que hoje vive no sul de Minas, na cidade de Caldas, a 2h30 daqui, com quem o Rafael trabalha também, no doutorado dele, e também no projeto de extensão comigo. E é um trabalho que eu realizo desde 2019 e que continua acontecendo. E um trabalho que eu venho realizando com os estudantes indígenas da Unicamp pelo projeto de Bolsa Auxílio Social, que é um projeto que a gente pode escrever para as bolsas, né, que os alunos recebem. O Léo é um dos bolsistas, obrigada por estar aqui. E são 12 estudantes, tá, que envolvem esse projeto. Também está acontecendo agora. E aí eu olhei para os 3 e foi um exercício bom para mim, o que tem de comum, né? O que nesses 10 anos eu estou fazendo? Nem sempre a gente tem isso a priori, né? Por isso que as coisas demoram. O tempo faz parte da nossa formação. Então, eu fiquei olhando para os projetos e pensei que eu posso trazer de contribuição para vocês sobre o que eu aprendo, né, nessa relação. Primeira coisa que eu fui percebendo que tem a ver com os 3 projetos, que é na relação que a universidade faz, que a gente que está na universidade faz com pessoas que estão fora, no caso aqui, comunidades indígenas, a primeira coisa que eu tenho feito é me colocar a serviço. Não exatamente levar um projeto pronto, uma ideia maravilhosa,
algo a ser desenvolvido ou a ser oferecido, mas parte de uma convivência e perceber quais são os projetos, as demandas, aquilo que aquela comunidade está realizando que precisa de nós, o que a gente tem para oferecer, seja de conhecimento, informação, seja de linguagem, de relações, né? Capacidade de escrita de projeto, organização de materiais, enfim, aquilo que a universidade nos possibilita, que não são só os conhecimentos das áreas, mas a gente aprende muitas habilidades técnicas que envolvem o trabalho acadêmico. Então, me colocar a serviço, né? E das demandas daquela comunidade. Como primeira coisa, né? O que vocês estão precisando? O que está acontecendo aqui? O que vocês estão realizando? Que projetos têm que a gente pode fazer junto? Estabelecer uma relação de confiança que envolve tempo. Nada acontece sem uma relação de tempo. E no caso de comunidade indígena, aldeia, no caso dos Quiriri, que é uma aldeia que fica aqui próximo, é em festa, tá lá, né, nos eventos. No caso dos estudantes indígenas, também está envolvida com aquilo que os estudantes estão promovendo. Então, isso envolve uma confiança que envolve tempo, né? Envolve um aprendizado de você compreender que comunidade é aquela, né? Estabelecer relações com as pessoas e construir essas relações, né? É por isso que aquela minha questão de numa disciplina, num semestre, com 2 vetores, né, que está acontecendo aqui, a gente coloca 2 créditos de trabalho de extensão e a gente tem que desenvolver um projeto de extensão em 4 meses, num semestre. Que relações de confiança, que relações de confiança, de aprendizado, a gente consegue estabelecer em tão pouco tempo, né? Vocês viram lá que os projetos que a gente desenvolveu 5 anos com o grupo, né? E com os estudantes indígenas também já com 5 anos, ou seja, as coisas precisam de tempo. Estar em contínuo estado de escuta e vagarosamente estabelecer uma aliança, um projeto comum. Projeto de comum ele não se faz numa reunião, ele não se faz só dentro de uma ideia, ele se faz numa convivência, né? Realizar uma criação coletiva. Isso talvez seja algo que a gente tem oferecido, nos meus projetos a gente oferece. Vamos fazer uma criação coletiva e aí, nessa criação coletiva, oferecer conhecimentos, técnicas, linguagens. No meu caso, trabalhando com oficina de fotografia, de colagem, de audiovisual, né, oferecendo algumas técnicas ligadas à criação artística visual. Produzir uma obra, algo conjunto, né, um livro, um texto, um vídeo, com autoria conjunta. Eu acho que esse é um ponto que também não é possível abrir mão, né, que é algo que se faz com uma comunidade, se faz conjuntamente com autoria conjunta, né. E as pesquisas que se derivam desses processos de pesquisa e das produções, elas são resultados, mas não objetivos primeiros. Eu acho que isso também eu fui aprendendo nos meus trabalhos. Com os indígenas, sempre começava com projetos de extensão, né? Quando essa aliança comum, esse trabalho conjunto se dava, né? Se realizava, aí sim os desdobramentos disso viravam objetos de pesquisa, mas não exatamente a pesquisa como o que vinha primeiro, né? Como intenção primeira, como projeto principal. Isso não que tenha que ser assim, tá? Estou dizendo que foi o que esses 3 projetos estão se desenvolvendo assim. Porque muitas vezes a pesquisa ela tem um objetivo que é do autor, né? Do pesquisador, e nem sempre o projeto de pesquisa ele está relacionado a demandas das pessoas. Então, por isso que a extensão ela tem sido para mim um processo de aproximação. E aí, se a pesquisa vem como uma possibilidade, inclusive com um desejo daquela comunidade ou não, no caso aqui foi tranquilo a gente desenvolver pesquisa depois dessa aproximação, mas poderia não ser, e o grupo poderia dizer não, queremos um projeto de extensão e não queremos um projeto de pesquisa. Isso é possível também. Na verdade, isso é um direito, né? E terceiro ponto, essa ideia que eu já trouxe da arte como margem do encontro. Então, foi algo que eu trouxe aí de comum nesses projetos e eu vou apresentar muito rapidamente algumas produções desses projetos para vocês agora.
Então, com o Grupo Sabucá, que é um grupo artístico formado por uma família da aldeia Cariri Chocó de Alagoas, a cidade de Porto Real do Colégio, que já realizavam um projeto e que a gente teve a possibilidade de encontrá-los aqui na cidade de Campinas em 2012, 13, acho que 13 foi a primeira vez que eles estiveram aqui realizando apresentações culturais, torés e rodas de conversa com crianças nas escolas. Esse é um projeto dessa família, e não só dessa família. A aldeia Cariri Chocó de Alagoas, de Porto Real, tem isso como uma forma de subsistência já há mais de 20 anos. Cada família forma um grupo artístico, sai pelo Brasil, desenvolvendo, apresentando suas artes, cantam. Eles são exímios cantores, cantam muito bem, desde pequeno. Cantam, dançam e apresentam suas artes materiais também, vendem, como uma forma também de levantar recursos, uma vez que essa aldeia fica numa região na beira do São Francisco, já sem peixe, né? Numa região quase toda ocupada por poceiros, e eles vivem num espaço muito pequeno, apesar da terra indígena ser grande, ela está a maior parte dela ocupada por pecuaristas, então eles não têm possibilidade de viver da agricultura, da pecuária. A maior parte deles não tem essa possibilidade. Então, esses trabalhos é uma forma de levantar recursos, né? E a gente teve um encontro com essa família aqui, e desde que eu entrei na Unicamp, em 2014, eu comecei, então, a desenvolver esses projetos, no começo sem projetos, sem financiamento, 14 e 15. Em 16, eu consegui escrever o projeto Toré, Encontros com o Povo Cariri Chocó, que envolvia a compra de algumas passagens deles para cá, e o apoio, também envolvendo nossos alunos de graduação, para circular nas escolas, para realizar as atividades, organizar cronograma, né? Enfim, todo o trabalho que envolvia também uma rede de apoio maior, que a Alice fazia parte, e outras pessoas ligadas à Unicamp, fora da Unicamp, faziam parte, para ajudá-los a realizar esse trabalho durante um mês na cidade de Campinas. Isso foi se desdobrando num projeto de extensão, em que eles desenvolveram aqui nas aulas de licenciatura várias rodas de conversa e torés com os nossos estudantes, desde 2016, com esse projeto de extensão. Ele se desenvolveu oficialmente 16, 17, 18. É sempre assim, ó. 16 a gente realizou em 17, 17 a gente realizava em 18, né? Ganhava o edital e realizava no ano seguinte. E junto com esse trabalho com eles, a gente foi fazendo algumas oficinas de criação de fotografias. Vamos lembrar que 15, 16, não sei se vocês lembram, foi quando começaram a aparecer os celulares com máquina fotográfica e também a internet nos celulares, né? Então isso era uma grande novidade para nós, também para o grupo, que nesse trabalho deles aqui conseguiram comprar seus celulares. Então até então fazer fotografia era para quem tinha uma boa câmera, para quem tinha, né, isso não era fácil. Isso se popularizou. E a gente percebeu, e eles colocaram, bom, tem agora cada um tem uma câmera no bolso, né, mas a gente não sabe usar. Então a gente começou a fazer, acho que foi, não lembro, Alice, você participou também. Eu acho que em 16, foi a primeira vez que a gente fez oficinas de audiovisual, não foi? Oficinas de fotografia, para que eles pudessem também filmar, fotografar o próprio trabalho, divulgar, né? Isso foi uma demanda que eles trouxeram. E aí, a gente começou todo ano que eles vinham a realizar uma oficina. E essa oficina foi desdobrando em outras coisas. Por exemplo, contação de histórias deles, desenho. E aí, olha, isso a gente fez 15, 16, 17. Em 2018, a gente foi percebendo, especialmente em 2018, tinha uma aluna minha de iniciação científica, a Ana Carolina Oliveira, da biologia, que trouxe essa questão, bom, e a relação de vocês com as plantas? E aí, acho que 17 e 18, a gente fez oficinas de desenho e fotografia ligada à questão da relação dos Cariri Chocó com o mundo vegetal. E isso veio de uma iniciação científica da Ana Carolina, a Karina Miki Narita também fez o TCC dela sobre esse trabalho. Depois o Vitor Hugo Iwakami finalizou a dissertação dele de mestrado ano passado também, ligada a esse projeto. E vários alunos de licenciatura
também se envolveram, tanto nas aulas como também na rede de apoio. As pessoas iam também se vinculando e ajudando. E aí, dessas oficinas de fotografia, desenho e contação de história, a gente criou junto esse livro, O Mundo das Plantas Cariri Chocó, que está disponível virtualmente pela revista Climacom, e que foi feito a partir de um outro projeto, que foi o primeiro projeto da Diretoria de Cultura, que envolveu a criação de uma produção artística. Então, só para vocês saberem, né, tudo que a gente consegue fazer de extensão na universidade, aqui dentro, com financiamento, é pelo PREAC. Agora é PROEC, mas era a Pró-Reitoria de Extensão e esses editais de extensão. Então, aqueles dois. E o de baixo foi o primeiro edital que a Diretoria de Cultura elaborou com uma produção artística como finalidade, né? E a gente ganhou e fez esse livro. A gente também envolveu o ciclo de oficinas de educação em múltiplas linguagens, que é um outro projeto de extensão que a professora Gabriela Tebet e a Adriana Barani estão junto comigo. São oficinas nos cursos de pedagogia, oficinas com artistas e mestres da cultura popular, com várias linguagens, e os Cariri Chocó também participaram. Bom, só para vocês entenderem que a gente faz um retalho de projetos, são projetos com financiamento pequeno, 10, né, 7 mil reais, 8. A gente vai fazendo um retalho de projetos para conseguir realizar o que a gente quer. Então, por isso que eu trouxe aqui todos eles para vocês entenderem como é que a gente faz acontecer. E aí, os alunos conseguem bolsa de iniciação científica, de mestrado, e vão se envolvendo nos projetos com as suas bolsas também, né? Mas é tudo um processo, né? Eu não consegui até agora, eu gostaria de ter um projeto de pesquisa que pudesse financiar tudo isso. Ainda não consegui, um dia talvez, né? Mas, por enquanto, a gente faz bastante e consegue realizar pelos projetos de extensão. É um livro simples, tá? Porque eu que editei, eu não tive dinheiro para chamar um diagramador, e eu fiz da maneira que eu consegui na época, mas eu acho que ele ficou bem legal. Ele traz fotografias, tanto minhas, da equipe do nosso projeto, e também fotografias dos Cariri Chocó. Durante 2 anos, a gente se ateu a conversar entre nós sobre a relação dos Cariri Chocó com as plantas, e eles iam fotografando e conversando. O livro é uma edição de algumas falas, que a gente transcrevia, gravava, e algumas fotografias. Por exemplo, essa primeira é do Pauanã Crodi, e é nas oficinas de fotografia em que eu fazia o exercício de fotografar luz e sombra e formas, e ele foi compondo aí a forma do cocá com uma palmeira. Então tem vários exercícios fotográficos e essa seleção de falas deles sobre a relação dos Cariri Chocó com o mundo das plantas, que, assim como muitos outros povos indígenas, é uma relação bastante diferente da relação que nós estabelecemos na cidade, muito menos voltada para uma ideia de recurso ou de uma erva que eu uso para um problema de saúde como um recurso material, né, e objetivado por nós como algo que vai nos dar algum tipo de bem, né? Para os Cariri Chocó, a relação é muito mais intersubjetiva, a gente pode falar assim. As plantas estão ali numa relação, inclusive, de conversação, né? De estabelecimento de uma troca que está para além do uso de um recurso. Por exemplo, eu não vou passar todas as páginas, vou pedir para o Rafael ir passando devagar, mas nessas narrativas tem uma história de que, por exemplo, se eu vou buscar uma erva, estou com algum problema de saúde, os Cariri Chocó não plantam ervas medicinais. Não tem jardim. Eles vão até a caatinga para pegar, né? Mas a erva pode ou não se apresentar, né? Ela pode se oferecer ou não. E não está só no desejo de quem colhe, mas também da planta de ser ou não colhida, de se apresentar ou não, né? Muitas plantas se apresentam como uma cura no sonho. Então, ela se apresenta e, às vezes, a pessoa vai para o mato, encontra a planta, porque ela se apresenta para si. Então, é uma relação em que as plantas têm intenções, né? Tem aí várias narrativas muito bonitas do Pauanã, especialmente que ele vai falar que a planta... Tem planta que castiga, tem planta que aconselha. Isso se dá numa relação com sonhos, com pensamento.
Tem plantas, árvores, especialmente, isso quem conta é a Dé, Cariri-Chocó, que são árvores para quem você conta o sonho, especialmente quando você tem um sonho ruim, e a planta vai te dar algum tipo de orientação em relação a esse sonho. Essas plantas aparecem nos cantos, né? Existem também certas plantas que são muito próximas da vida Cariri-Chocó, como essa aqui, que é o coité, que a gente tem na entrada da nossa faculdade. Coité é essa árvore que dá essa cabacinha. A gente tem aqui numa das entradas. O coité, ele é muito usado pelas ceramistas para fazer o barro, para fazer o desenho do barro. As Cariri-Chocó são exímias ceramistas. E o coité também é usado para fazer as maracas e para fazer também cuia. Enfim, na narrativa que a Dé traz do coité, ela vai mostrar que o coité que ela tem é a herança da avó. Então, as plantas também são heranças, né? São os nossos antepassados que deixam. E a gente ia escrevendo, cada um ia trazendo uma história da sua relação com uma planta, seja uma planta considerada medicinal, seja uma planta usada para fazer as artes, né? Como no caso aqui dessa semente, aqui. Que é o capiá, né, para os Guarani, e eles chamam de lágrima de Nossa Senhora, que é usada muito nos colares. E aí a gente vai conversando, pega um colar e fala de cada semente tem uma história, cada semente tem um significado, cada semente traz um sentido que não está naquele colar por algum motivo especial. Então, a relação com as plantas que os Cariri-Chocó foram nos trazendo, ela envolvia tanto os usos medicinais, como da alimentação, para a realização das artes, e uma relação que tem a ver com a cosmovisão deles, né? Especialmente relacionada à jurema, que é uma planta que eles consideram a planta mais poderosa, né? Que é uma árvore usada por muitos povos do Nordeste, especialmente a raiz dela, para fazer um chá que envolve os rituais do povo Cariri-Chocó e outros povos também. E que é essa planta que eles consideram que é a que rege todas as outras plantas. E a jurema é uma das plantas que eles contam nesse livro, como uma planta importante. Esse foi um dos livros que a gente acabou organizando junto. Na verdade, a gente fez uma série de produções e fotografias e trabalhos, e depois a organização foi feita por nós, né? Mas se deu a partir desses encontros todos que a gente realizou no Centro Cultural Casarão, que são os autores. A Ciara, que já faleceu, a Valdete, a Dé, Helenice, a Nari, Pauanã, Caoni, Cajabi, Yaru, Cairá, Yapuni, Dirã, Caian, Crodi. E aqui a nossa equipe, né? Marli, fotógrafa, Miki Narita, que fez o TCC aqui, estudante nossa de pedagogia, Ana Carolina de Oliveira, estudante de biologia, e eu, que fomos as que organizamos o livro. Então, esse livro surgiu em 2019, no meio da pandemia, em que a gente foi organizando. Ele foi finalizado em 2020, na pandemia, quando a gente estava organizando os materiais. E foi uma forma da gente finalizar o projeto com eles também. E aí, gente, vou passar para o trabalho que já vem na sequência, né? Em 2019, também na pandemia, foi meio concomitante. A gente estava finalizando esse livro com os Cariri-Chocó. E no final de 2019, fomos chamados pela aldeia Ibiramã Quiri do Acré, que é uma aldeia que eu já tinha relação, porque eles chegaram do oeste da Bahia, em Caldas, Minas Gerais, em 2017, ocupando uma área do estado. Hoje ele já tem essa aldeia como terra demarcada, né, depois de muita luta. E estão lá um grupo de mais ou menos 60 pessoas, 15 famílias, já com uma escola que se chama Escola Ibiramã do Acré, que foi criada no final de 2019. E aí eles me chamam e falam, temos uma escola indígena, não queremos esse material didático das escolas estaduais de Minas Gerais, queremos criar o nosso próprio material didático. A gente não sabe por onde começar. E aí eles estavam lá com uma série de cadernos, com textos, né? Eu falei, bom, então o que vocês têm até agora? 12 professores, e nos mostraram, né? No caso, eu e um aluno de graduação,
comigo, o Luiz Medina. E aí, bom, a gente tem aqui algumas ideias. Temos um sumário, né? E me mostraram o sumário, que era o que eles consideravam de mais importante que essa escola ensinasse aos alunos. Teria que estar num livro. E aí eles me pediram, primeiro, uma apostila, que tivesse texto e livro didático com apostila já pronto para o professor já aplicar. Aí começam as negociações. Eu falei, olha, a apostila eu não sei fazer. Eu não vou fazer. Mas se vocês quiserem fazer um livro, texto sobre os conhecimentos de vocês, eu posso ajudar. A apostila não vai dar. Não, mas a gente quer apostila. Uma das pessoas queria apostila. Eu falei, bom, apostila vocês vão ter que chamar outra pessoa. Isso eu não vou conseguir fazer. Então vamos fazer o livro. Depois eles fizeram a apostila, por conta. Né? Tudo bem. São as negociações que a gente faz também. Né? E aí a gente ficou, ainda era começo... Isso foi em novembro, dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril. Na pandemia, começa a pandemia, toda aquela história. Eu acabei indo morar em Caldas e eu consegui, então, realizar com eles, com máscara e toda aquela confusão, fazer a produção dos textos que eles fizeram à mão, com sumário. Em grupos, eram 12 professores. Também começaram a desenhar loucamente as imagens que tinham a ver com o que eles queriam que trouxesse. Desenharam. Eu fiz um trabalho fotográfico também da aldeia e a gente tinha um monte de texto de material. E tinha um tanto que a gente não conseguia também finalizar, eles não conseguiam elaborar, porque era uma capacidade de fala muito elaborada e mais dificuldade de escrita. Aí a gente mudou a metodologia, o final do livro a gente fez numa cozinha, tomando café, conversando, e eu ia digitando a conversa. E lendo em voz alta. Isso aí. E aí fazia de novo. Então, o livro foi composto tanto por textos escritos por eles, reelaborados. Teve uma equipe da Universidade Federal de Alfenas que nos ajudou, uma parte ligada a direito. Teve uma equipe também de apoio de Caldas também, de biólogos. Foi uma equipe, uma rede de apoio que se juntou e a gente ficou mais na coordenação ali. E o livro saiu. Então, é o volume 1 dos Saberes Tradicionais do Povo Querido do Acré. Por enquanto, ele é só virtual. A escola usa como livro didático, em impressão preto e branco. E depois, em 2020, no restante do ano, eles me pediram para fazer propostas de trabalho em sala de aula a partir do livro. E aí foi o volume 2 eu que organizei. Rafael me ajudou fazendo a revisão. Acho que você fez a revisão dos dois, né? Rafael estava entrando no doutorado aqui comigo, já coloquei ele no trabalho, fazendo a revisão dos livros. E o volume 3, ou o terceiro livro, quem está fazendo agora é o Rafael. Junto com o Geninho Quiriri, que é o pajé da aldeia, que é esse livro Cantos, Encantos e Conhecimentos do Povo Querido do Acré, que está em processo de diagramação. Então, a escola, eles já entenderam que cada ano eles querem fazer um livro, já tem um projeto de uma enciclopédia ali. O próximo já tem, né? Já tem 2 livros ainda, já no prelo, que eles querem. Tem um já quase pronto e um para elaborar, que é o das plantas medicinais, e o livro da Dona Alzira, que é a matriarca mais antiga lá da aldeia, que sabe muita coisa, que também está em elaboração. E a gente conseguiu até agora trabalhar com esses 2 livros, já estão prontos, o terceiro está sendo feito, tudo em torno com os projetos de extensão também, né? Esses 2 que estão aí em cima, que a gente vai escrevendo para conseguir realizar. Nesse projeto tem o Rafael, doutorando, já tiveram 2 alunos de iniciação científica que participaram do processo. A iniciação exatamente não está voltada ao projeto, mas eles estiveram junto com a gente. E em 2024 a gente vai fazer visitas para a aldeia, na disciplina de Histórias e Culturas dos Povos Indígenas, que aqui eu ofereço. O trabalho, assim, da relação com a extensão e graduação, eu estou trazendo aqui sempre como um problema, né? Então, como é que a gente leva 40 alunos para uma aldeia? Já levar para conhecer a aldeia já é muita coisa, né? Para fazer um trabalho de extensão numa aldeia em 4, 5 dias é um problema, né? Mas a gente também estamos pensando junto aqui como é que a gente pode fazer isso. Pode passar, se você puder, Rafael, passar algumas páginas do livro. O pessoal conhecer, é um livro belíssimo. Em breve ele vai estar impresso. Ele foi
Está dentro da editora UCA, que é a editora do professor Daniel Munduruku, que é escritor também, que acolheu o livro na sua editora, e tem a diagramação da Fernanda Pestana. Só sobe um pouquinho para o pessoal ver os autores todos do livro. Autoria coletiva. A organização foi feita pela Carlilza, que é a primeira ali, e a Roseni, que está de cocar, que são as diretoras e coordenadoras, e por mim. Mas a produção é toda coletiva. Ali a segunda é a Dona Alzira, que está produzindo agora o livro dela. Então, tá, esse é o livro. Ele vai ter um sumário que eles organizaram, que envolve os temas que eles consideram importantes, né? Que é quem é o povo Quiriri, suas histórias, espiritualidades e rituais. Depois 2, território e agricultura. 3, relações com a natureza e práticas de cura. 4, as artes. 5, organizações e direitos dos povos indígenas. 6, os jogos e as brincadeiras tradicionais. 7, o resgate da língua materna. E 8, os cantos. Aí eu vou passar rapidinho, depois vocês, se quem quiser o livro, eu posso passar para vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue entrar no edital aqui de publicação desse livro pela Unicamp. As fotografias são minhas, os desenhos são deles, e o projeto de diagramação da Fernanda Pestana, e os textos todos deles também. Os grafismos que a gente vê do lado é do Sebastião Quiriri, que é um artista ali da aldeia. Fez vários grafismos para a gente usar na diagramação também. E é importante... Só sobe um pouquinho, Rafael. Daqui uma semana os Quiriri começam a fazer uma casa Quiriri aqui na Unicamp, do lado da Casa do Lago. Com essa arte de pau a pique, que é uma coisa que eles sabem fazer muito bem, que é o trabalho com barro, né? Então vai ser feito aqui do lado da Casa do Lago. Parece que dá para começar. Primeira Casa dos Saberes Ancestrais. Aqui as plantas, eles fizeram um inventário de algumas plantas que eles consideram importantes. E é essa parte do livro que vai virar um livro à parte. Vai virar um novo livro agora. Eles querem continuar. Junto com o professor de biologia da aldeia, que é o Bruno, que está agora desenvolvendo com eles esse novo livro. E aí, já só vou passar para o final mesmo, Rafael, por favor. Que é uma coisa que a gente gostou muito de fazer, aqui as brincadeiras e tal, que foi aqui. São os cantos, e aí você com o celular, você entra com o QR Code e ouve no Spotify a gravação dos cantos. A gente conseguiu fazer em estúdio a gravação de cada canto. Então é um livro também, tem uma produção de cantos. E aí vou fechando já, para depois a gente poder conversar com um projeto que eu estou realizando agora com os estudantes aqui, pelo projeto Bolsa Auxílio Social. Ele já vem se realizando desde 2019, dentro dessa nova comunidade que a gente formou aqui na Unicamp, com o vestibular indígena. Hoje, mais de 400 estudantes indígenas de 45 povos diferentes. E a gente tem um desafio imenso, né, de todos nós, que é da inclusão acadêmica desses jovens, mas também, né, que jovens e populações excluídas do ensino superior por séculos. E também a questão que nos fica, como é que a gente se aproxima e estabelece diálogos horizontais e alianças com seus conhecimentos, suas artes, seus modos de ser e perceber, e também de suas lutas por direitos, né? Então, o projeto ele é uma tentativa. Se ele realiza mesmo, eu ainda não sei. São 5 anos de tentativa, porque a universidade ela tem uma lógica muito diferente, né? Então, como é que a gente faz para isso acontecer? O projeto vem, então, no sentido de fazer circular outras lógicas de relação com o mundo, permeadas por cosmovisões, experiências de vida e conhecimentos ancestrais. O que é o projeto? A cada 15 dias, a gente tira uma sexta-feira de manhã para conversar, né? Então, basicamente, a gente senta e conversa. E aí, Léo, que vem ali da Caatinga, né? Qual é o nome da serra? O povo Aticum. Desculpe, qual o nome da serra?
da serra que você mora. Serra de Arumã, que eu sempre esqueço. Bom, traz ali os Aticum, que estão no Nordeste, assim como tem 2 alunos do Xingu, tem alunos do Alto Rio Negro, tem alunos Guarani, são 12. Então, vocês imaginam a diversidade de histórias, de realidades, de biomas, de relações que cada um traz. Por vezes, a gente começou o projeto trazendo a relação de cada pessoa com uma planta, cada um escolheu uma planta, desenhou, contou sobre essa relação que eles tinham com essa planta. Depois, no ano passado, depois da pandemia, a gente fez uma experiência de escolher uma planta. E aí ficamos numa longa conversação para saber qual que era a planta comum. E a mandioca foi a escolhida. E aí a gente conseguiu produzir um capítulo de um livro, que é o Lei Kaini Mandioki Mandioca, Memórias, Sabores e Saberes de uma Raiz Corpo, que tem aí autoria de 1, 2, 3, 4. Aqui, Lili Banil, Leandro Silveira Guarani, Mauanaya Valja, Naldo Tucano, Luan Pucá, Tupi-Guarani. E a gente já publicou num livro organizado pela Nilda Alves, que se chama Cozinhas e Afeto. E um artigo também. Bom, dessas conversas surgem escritas, surgem desenhos, surgem fotografias, e disso a gente vai desdobrando o que a gente chama de livros vivos, de um livro que está sempre vivo, porque são histórias que estão na vida das pessoas, né? Às vezes eles acionam os avós, os pais, para lembrar de histórias esquecidas, e o que tem em comum entre todos esses jovens, que todos se criaram nas roças com as mães ou com os pais, e numa relação muito intensa com a floresta, seja Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica ou Amazônia, e trazem muitas histórias. Eu posso dizer que nesse projeto é o que eu mais aprendo, muito conhecimento, muita capacidade de identificação de planta, de saber, né, para que serve, como é que faz. E de uma relação que também, assim como os Cari-Chocó trazem, de Quiriri também, muito menos de recurso e mais de relação. Uma relação que é afetiva mesmo, com a floresta e com as plantas. Eu trouxe algumas fotos, acabei não trazendo os livros. Aqui é um lugar da faculdade, que é o nosso lugar favorito, que agora vai virar um projeto de um redário. Já estamos querendo deixar a universidade um pouquinho mais com cara de aldeia. E aqui algumas fotografias que a gente fez enquanto a gente estava escrevendo esse texto sobre a mandioca. Rafael participou com a gente, né, dessa criação. Esse é um colar feito pelo povo guarani com uma folha de mandioca. Conseguem com as mãos fazer um pequeno colar, um brinquedo das crianças, enquanto as mães estão na roça. Aqui alguns objetos. E eu vou abrir para a gente conversar, e depois, se der tempo, eu vou passar 2 minutinhos de um vídeo, que agora essa história da mandioca está virando uma performance e está virando um vídeo, porque a imaginação não tem limites, né? E aqui é uma entidade chamada Mandi, que é uma mulher que se transformou na mandioca, que está sendo performada por eles e que vai virar um vídeo, está virando. Obrigado, Alico, pela apresentação. É sempre bom conhecer efetivamente o que é que se faz. Eu fiquei curioso quando comentaste na aldeia que tinha os 12 professores que estão a montar a escola. Os professores são da aldeia ou são sem serem da aldeia? Porque é que eu pergunto? Porque faz toda a diferença da forma como efetivamente encaram, e talvez o motivo deles quererem a apostila ou não, de estar a justificar essa necessidade da apostila. E se, pelo abanar da cabeça, acho que são da aldeia. Se são da aldeia, que tipo de formação é que tiveram que permite fazer essa articulação entre os saberes e experiências e vivências da aldeia que está ali, que veio de lá da Bahia, não era? Da Bahia veio para ali, e as outras experiências da universidade, da formação inicial que os professores tiveram.
Ótima pergunta, eu passei rápido aí, né? Bom, na aldeia, essa aldeia Quiriri, ela é muito jovem. Tem a dona Alzira, que deve ter uns 78 anos, 2 casais mais velhos, de 50, e o resto, uma grande juventude. São os filhos, sobrinhos dessa família, com muitas crianças. Bom, Carlius e Roseni são as únicas que têm formação superior, que são as diretoras e coordenadoras da escola. Fizeram formação da licenciatura no oeste da Bahia. O restante teve o ensino médio finalizado no oeste da Bahia e vieram. Então não tem formação como professor, mas elas foram muito estratégicas, conseguiram criar uma escola com um monte de disciplina de saber tradicional e puseram todo mundo como professor. Então a escola tem quantos, Rafael? 12 professores? Você quer contar um pouquinho? Puxa uma cadeira aqui, conta que você também tem bastante experiência aqui, vem junto. E aí é isso, uma série de pessoas... Puxa a cadeira ali. Uma série de pessoas que tiveram a experiência com uma educação muito pouco dialogada com conhecimento indígena, porque o que eles nos falam é só, na nossa aldeia Quiriri, lá da Bahia, foi uma aldeia catequizada, a gente tinha uma escola muito voltada, muito ligada à educação religiosa. E só que a gente quer outra coisa, mas também estão ali buscando, né? Então também eu não dou um apoio exatamente pedagógico na escola, mas quando eu posso eu dou um apoio ligado à produção didática. O que elas fizeram também, porque elas são muito estratégicas? Elas chamaram professores não indígenas com formação no ensino superior e que vão também ali ajudando a produzir uma metodologia outra, né? Especialmente porque a maior parte dos professores que estão lá não tem formação para ser professor, são o que chama de professor leigo, né? Que até é o ensino médio. Estão buscando apoio pela Universidade Federal de Alfenas para a formação deles. Aqui na Unicamp não interessa para eles, porque eles não querem sair da aldeia para se formar. Pelo menos nenhum deles teve muito interesse. Até agora a gente faz muita propaganda, né? Então, é interessante lá a escola porque eles mesmos foram se formando ali e já ocupando os lugares na escola. E tem o interesse deles, assim, muito das professoras que estão lá, dos professores, cursam licenciaturas à distância. E aí a Unifal é um lugar que eles buscam, né? E agora esse ano 2 pessoas vão prestar o vestibular indígena aqui. Que é a Rose, ela vai prestar aqui, e a Pabline também. As 2 vão prestar o vestibular indígena aqui, né, na Unicamp. E eles vão, assim... É interessante porque eles se formam, né, no ensino médio e ocupam os lugares para professores, professoras na própria aldeia. E muita coisa eles vão aprendendo ali, assim, vão conversando entre eles, né, como praticar muita coisa. Só que muita coisa que acontece na escola é da própria comunidade, assim, né? Muita coisa que eles trazem da comunidade está presente ali na escola. Isso vai construindo ali também um ambiente de formação que é próprio deles. Acho que esse é um ponto bem interessante, assim, né? Se eu fosse passar, né, um tempo lá na aldeia junto, assim, você vê que muita coisa que acontece no toré, acontece na escola, acontece, né, o que acontece, vamos dizer, nos quintais, acontece dentro da escola, o que acontece, enfim, na escola está acontecendo na aldeia. Então vão se criando também, eu vejo assim, pelo menos, né? Vão se criando ali entre eles um modo de educar que é muito próprio também, né? E isso chega na escola, isso já começa a ser parte da formação de quem está ali. Então, vamos dizer assim, né? Não aqui colocando uma certa hierarquia, né? Mas o fato de estar na aldeia é também essa formação deles enquanto educadoras e educadores, assim, o que é bem interessante. E aí também o movimento deles de buscarem, né? Quando a gente desenvolveu o projeto lá com as oficinas, né, de experimentação, eles também traziam muitas questões, né, de como trabalhar com a experimentação, de como trabalhar as próprias histórias, né, os conhecimentos dentro do currículo escolar. Então, como é que a gente poderia ampliar esse modo de trabalhar ali dentro? A partir de diversas linguagens, a partir de outros modos de trabalhar dentro da escola, que sempre vai estar em conflito. Eu entendo sempre como um espaço de conflito ali, assim, né? Tá sempre a escola, vamos dizer assim, tradicional, né, que é da sociedade não indígena, tá sempre ali cerceando alguns pontos e eles estão sempre
vamos dizer, desconstruindo essa escola, construindo ela em outro lugar, mas também tem horas que eles são capturados, eles olham, não, isso aqui não está certo, vamos desconstruir isso daqui. Então é um processo muito vivo, assim, do educar, né? De criar esse modo de educar ali dentro, assim. É o que eu vendo. E aí, quando a gente chegou com as oficinas, né, fazendo a experimentação e mostrando que ó, a gente não vai avaliar ninguém com provas, né? Porque a questão deles com as oficinas é, vocês não vão fazer prova? Não tem prova, né? A avaliação aqui é no sentido da criação, né? O quanto a gente consegue criar a partir do encontro que a gente tem aqui com a gente, né? E o quanto que isso mobiliza outras criações. Então era caminhando por aí, assim. E aí isso foi despertando também outras conversas entre eles, entre a gente, com os estudantes, entre os professores. Depois eles pediram, né, para fazer o livro, né? Percebendo isso, falou, não, agora vamos construir um livro também para a gente poder ir, vamos dizer assim, criando uma propulsão aqui das histórias, né? Então a gente vai caminhando um pouco por aí, assim, é um encontro de criação mesmo, né, dessa formação. Só para falar mais um pouquinho dessa criação que está em processo, eu achei muito bonita, que tem como mote, o principal são os cantos que eles fazem nos rituais. Que eles consideram que é o lugar do maior conhecimento deles, onde tudo aquilo que é mais importante da cultura, que precisa ser ensinado, está num canto. E às vezes o canto é o papagaio subir no galho, desceu, voou, parou. E a gente, que não é do povo, não entende que esse papagaio está falando de um monte de coisa, né? Aquilo tem uma série de questões que estão sendo ditas ali. E o Rafael foi atrás desses sentidos de cada canto. E aí esses cantos foram desenhados, foram trabalhados com colagem, filmes, tem uma série de produções em torno de cada canto, que são os cantos e encantos e conhecimento. E que agora estão virando livro de novo, né? É isso, né? Não sei se tem mais coisa para contar, mas eu acho um projeto que acabou entrando dentro da pesquisa de doutorado do Rafael. É muito legal te escutar, Lick, porque eu acho que, enfim, pela proximidade eu te acompanho nesses projetos, mas eu nunca tinha pensado que eles têm, assim, esses ciclos e essa lógica que você trouxe. Eu achei muito legal, assim. E eu fiquei, assim, te escutando, eu lembrei muito, uma vez eu ouvi uma fala de um professor que chama Samuel Araújo, que é uma pessoa da música do Rio de Janeiro e que a vida dele é dedicada à pesquisa e extensão, mas ele faz uma coisa que eu identifiquei muito, assim, no seu trabalho. Não tem separação, né? Assim, a pesquisa e a extensão, elas estão muito juntas, porque aí você faz um projeto, faz render um artigo, né? Vamos dizer, o que quantifica a pesquisa, a orientação e tal, mas a importância das publicações também. Então, para mim, você criou um jeito de fazer que é junto, assim, que é que uma coisa necessariamente está articulada à outra, né? E meio que implode essas divisões dessas caixinhas, né? Enfim, pelos seus interesses, E aí eu achei muito legal. Eu queria te escutar mais sobre como você imagina que a universidade pode... Enfim, não tenho acompanhado tanto essa discussão da curricularização que vocês estão fazendo aqui, estou chegando agora, mas como a gente pode imaginar uma maneira de fazer que não seja... porque já é tanta dedicação, né, a tudo que a gente tem que fazer e a pesquisa, e aí você vai inventar uma outra coisa para fazer esse tripé. Como você imagina que isso pode acontecer de uma maneira que não dependa de um perfil individual, entende? De alguém que realmente consegue articular como você consegue, mas para alimentar uma imaginação, assim, porque eu realmente não sei, no formato atual como está, eu não consigo imaginar uma forma assim que não seja um envolvimento com as coisas que a gente já se envolve, porque como você falou, exige tempo mesmo, exige aprofundamento, né? O que é fazer extensão? É você ir um fim de semana 4 vezes num lugar e fazer... Isso não é troca, isso não é relação, né? Então... Obrigada, Lili. Lili é uma parceirona, trabalha com os caras de Chocó também, faz um trabalho bonito de antropologia e performance, dança, né? Canto. Eu acho que a gente precisa de tempo. Eu acho que eu estudei nessa universidade há 20 anos atrás. Nossos currículos eram muito menores. A gente tinha tempo de viver coisas. Tá aí, por exemplo, eu me formei muito aqui nessa universidade em projetos de extensão de alunos. A gente tinha tempo de fazer projetos de extensão, nem bolsa a gente ganhava, a gente fazia tudo voluntário, porque a gente tinha tempo. A gente não tinha tanto de exigência que a gente tem hoje. Então, se os nossos currículos fossem menores, se as pessoas tivessem tempo
a gente poderia considerar os projetos de extensão que os nossos alunos fazem. Vamos pensar aqui o Iaponã. Vou falar aqui de você. Iaponã vem lá de Guajajara, vem do Belém, vem de Pará, não de Belém, Pará. Uma série de projetos políticos com o movimento estudantil realizam muitas coisas. Por que que esses trabalhos que os estudantes realizam, independente da orientação de professor, não podem ser considerados projetos de extensão e está dado? Ele realiza, pronto. Não precisa estar fazendo isso em disciplina. Por que que a gente não dá tempo e espaço para os nossos alunos se envolverem com as comunidades externas, seria melhor com orientação de professor, mas mesmo que não tenha, eles possam vivenciar isso de forma autônoma, sem uma forma direcionada pelo currículo, né? Então, eu acho que a gente poderia, independente, que a gente pudesse ter mais projetos de extensão com participação, não só com participação, com autoria de aluno. Os alunos são muito... No projeto base, muita coisa que eles que propõem. E é incrível, porque eles propõem coisas que eu nunca penso que poderiam ser realizadas, né? Então, eu acho que isso é um caminho. Mas eu acho que a gente precisa de mais tempo. As relações, elas demandam tempo, cuidado, relação, né? Eu entrei na área da educação pela extensão. Eu sou bióloga de formação inicial. E aí eu tive um convite para ir para o Amazonas, trabalhar num projeto chamado Universidade Solidária, que era organizado pela Ruth Cardoso, nossa primeira dama, Fernando Henrique Cardoso. Ela fazia um projeto grande, chamava Comunidade Solidária. E um braço era a Universidade Solidária, que ela pegava os jovens, cada universidade, 20 jovens, e levava para uma comunidade no Amazonas para desenvolver um projeto. Eu posso discordar. Eu não sei como é que as comunidades ficaram depois das nossas presenças lá. Mas quem voltou completamente transformado. Eu era uma pessoa nascida em Campinas, né? Com pouca vivência, nenhuma vivência com comunidade indígena. E fui lá para o Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, trabalhar com professores indígenas. Depois também fui para Manaus. Então foram 2 projetos que eu participei. E voltei entendendo que eu gostava de educação. Foi assim que eu cheguei na educação, com os povos indígenas. E eu acho que se a gente possibilitasse esse tipo de encontro, tempo para esse encontro, a gente poderia, inclusive, que as pessoas se encontrassem mais fora das suas áreas disciplinares, né? Esses projetos eram interdisciplinares. Então, eu acho que a gente tem que quebrar as caixinhas mesmo dos currículos fechadas. A gente teve uma discussão sobre reformulação de curso de pedagogia aqui. É um curso que as alunas não saem dessa faculdade, não tem nenhuma relação com outros cursos. Um curso preenchido, elas não conseguem nem imaginar participar de um projeto de extensão, porque elas têm que fazer 1000 horas de estágio, 1000 disciplinas, e elas não vivem que é uma universidade, e muito menos que é a relação da universidade com a sociedade, porque elas estão presas num currículo enrijecido. Mas eu queria dizer que eu vim aqui para te conhecer, principalmente. Eu já tinha ouvido falar do seu trabalho pelo professor Sandro Tons. Inclusive, ele contou da sua história na graduação, enfim, de um projeto comum. E fico feliz em saber também que você é bióloga. Eu também sou bióloga de formação e eu também chego na educação por um projeto de extensão. E aí eu entendo que a educação é um lugar para mim e através da agroecologia. Né? Eu fui professora numa escola agroecológica e isso me fez despertar esse interesse, né, pela educação. E aí agora eu estou fazendo meu doutorado aqui. Eu fiquei pensando um pouco, eu não estava vendo dessa maneira, mas quando você trouxe alguns aprendizados que foi tendo assim, ao longo desses projetos, enfim, tentando construir esse fio, eu chego aqui em Campinas desconhecendo, né, a realidade. Assim, eu trabalhava em Minas e sou de Taubaté, mas eu chego para cá para o doutorado. E foi um desafio muito grande pensar onde eu vou realizar minha pesquisa, né, numa realidade que eu desconheço. Então, eu fui a gente trabalha, sou orientando da professora Adriana Varani, e a gente procura fazer esse movimento de pensar a pesquisa muito a partir dos cotidianos escolares, né, da obra do Michel de Certeau, principalmente. E isso foi me
de algum modo foi me fazendo entender a pesquisa de um outro modo, e eu percebi que eu precisava construir meios de aproximação com a escola. E aí você foi falando dos seus aprendizados, e é um movimento muito parecido com o que eu estou fazendo. Então eu chamei de meios de aproximação, mas é isso, é entrar com um projeto a partir de uma demanda do encontro daquilo que eu penso que eu posso contribuir, e que a escola de algum modo enxerga que é uma contribuição que é válida, que é necessária ali para eles, né? Então a gente está pensando em alguns canteiros agroecológicos, a gente está nesse movimento agora. E aí você falando, eu pensei que talvez é algo que possa ser compreendido como um projeto de entrada, que é um projeto de extensão. Eu vou interessada, é claro, né, por conta da pergunta de pesquisa, mas é algo que está se tornando maior do que apenas uma entrada, né? E aí eu queria ouvir um pouco, eu fiquei provocada pelo termo, porque a minha pesquisa, eu estou muito interessada em perceber esses movimentos de criação curricular na escola. Principalmente como que isso é mobilizado a partir das experiências de vida das professoras e no encontro com o outro, como que elas mobilizam isso que elas trazem da vida e das formações quando elas criam. E aí eu vi que na sua fala você trouxe criações por diversas vezes. E eu acho que você vem de um lugar da arte, que é um lugar que eu não me arrisco muito. Eu venho muito a partir da perspectiva do sertor, dos sujeitos como sujeitos produtores, então que fabricam com o cotidiano, mas queria ouvir um pouco, nem sei se cabe, assim, mas é que eu fiquei interessada. O que você vai entendendo como essas criações e esses movimentos de criar quando você traz das suas pesquisas? Um pouco disso. Parabenizar pelo trabalho, todos os que participam também. Incrível. Me coloco super à disposição para ajudar da forma como, né, e participar da forma como eu puder. Bastante interessante mesmo, parabéns. Qual é o seu nome mesmo? Carol? O Michel Dissertou, eu usei muito no meu mestrado. As escolas plurais, né? Essa ideia de táticas, estratégias também. Eu acho que ele é um autor que vai nos ajudando a achar as brechas, né? As estratégias de subverter as lógicas, no seu caso, curriculares, de como é que você vai criando desvios, né? Eu trabalhei com uma escola caiçara no meu mestrado, eu usei muito o Dissertou para pensar o currículo ali naquela escola. Mas eu acho que aqui, nesses projetos, a gente está chamando de criações, as criações visuais, que eu não entrei muito em detalhe aqui com vocês, mas oficina de fotografia, o trabalho de observar a luz, sombra, formas. Depois a gente trabalha bastante, Rafael trabalha também colagem, pegar as fotografias, cortar, recortar, desenhar, escrever. Com os estudantes, às vezes a gente faz trabalhos de relação entre fotografia e desenho, escrita a partir da fala. Então, eu acho que a gente está chamando de criação essa materialidade da relação com as imagens. Vídeo, o Rafael trabalhou com vídeo também. E também, especialmente com povos indígenas, essa relação entre a fala e a escrita. Isso eu não toquei muito aqui. Mas com os estudantes indígenas é muito comum uma capacidade de contar as histórias incríveis. Tanto é que a gente, nem falei também, mas a gente tem ido em escolas, a gente tem ido em alguns espaços, nas disciplinas aqui também, para contar essas histórias. A hora que pede para escrever, trava, né? Uma dificuldade enorme. Então, como trazer essa potencialidade da oralidade para a escrita são alguns exercícios que a gente faz no projeto. E aí, então, a gente está trabalhando muito com a criação, com palavras e imagens, né? Agora, pensar o currículo como uma criação, eu acho que um pouco da experiência aqui com os Quiriri, a criação desse livro, é isso, né? Bom, temos uma escola, temos que ter um currículo, uma grade curricular. Inventaram. A grade curricular deles é incrível. É ali. Cantos Quiriri. Espiritualidade Quiriri. Agricultura Quiriri. É assim. Eu acho ótimo. E como eles têm a lei, né? A lei da escola diferenciada, ninguém questiona. E é isso, tem um professor de arte. E aí é o Sebastião, que faz grafismos incríveis, e a arte Quiriri. E aí, então, isso é uma subversão, né? Claro que com muitas dificuldades, não estou dizendo que é tranquilo. E aí, por vezes, eles próprios se tornam mais... Como é que fala?
mais exigentes do que um supervisor de ensino, entendeu? Tem que ter tarefa, tem que ter nota, né? E aí, esses são os aprendizados que eles têm ali de construção de criação de um currículo outro, né? Tendo a liberdade e às vezes eles próprios percebendo que eles estão dentro daquela lógica curricular não indígena, porque aprenderam assim, nessa lógica. Então parece que se não tiver a prova, se não tiver o caderno de caligrafia para alfabetização, não está alfabetizando, né? Porque também não tem conhecimento de outras metodologias de alfabetização. Enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que a criação, pensar o currículo como uma criação, ele se dá nessas escolhas, né? Temas, linguagens. Eu acho que não esquecer que essa criação se dá nas linguagens também, o que se escolhe para trazer. Não só o que se define para ensinar, mas como, né? Com que materiais, com que arranjos, que coletânea, né, que se faz para pensar. Acho que tudo isso é o trabalho criativo do professor, né? Eu advogo assim. A gente trabalha cada vez mais com o professor como um criador, né? A aula como uma criação. A gente não tem no nosso perfil do pedagogo a palavra criativo, só que crítico libertador, mas a gente chega lá um dia. E trazer a criatividade como um adjetivo importante. Criativo é um adjetivo importante para a nossa prática. É que a gente estava no nosso GT de reformulação e eu fiquei brava com um monte de coisa que não entrou. Porque a arte não entra. A arte não é considerada um fundamento para a educação. Filosofia, história, psicologia, isso é fundamento para um educador. A arte não. Por quê? Esta foi a primeiro encontro deste ciclo de conferências para divulgar efetivamente o trabalho de extensão que nós na Faculdade de Educação temos feito, mas vamos tentar procurar também o trabalho que os alunos e os estudantes têm feito, porque há muita coisa que é desconhecida e que tem que ser efetivamente divulgada. Tenho que agradecer a todos a presença, agradecer uma vez mais à ALIC e voltaremos em breve com mais uma discussão da extensão, da curricularização da extensão e como nós podemos fazer para melhorar efetivamente a relação entre a universidade e as comunidades externas. Obrigado, ALIC.